Vamos agora falar de saúde. Saúde começa pela boca, sabia? Então a gente vai falar de saúde bucal. Eu até falei na abertura do programa, às vezes você foi num dentista e ele disse, olhou e falou: ih, minha filha, não tem mais jeito não, você perdeu o osso, não tem osso aí, não dá pra fazer implante nenhum, vamos de dentadura. Olha, presta atenção agora, porque com muita técnica, com muito estudo, a gente tem novidades pra você. Então, a perda óssea, que é um problema realmente grande, problema que atinge muitos pacientes, em maior parte os idosos, né? Também pode surgir em jovens que não praticam uma boa higiene bucal, mas não é o grande problema para você não fazer implantes, ao contrário. Ele que é periodontista, implantodontista, citogeneticista, Dr. José Vicente Contatori, vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Seja muito bem-vindo. Como vai? Prazer. Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazer em revê-la, né? Senta aqui comigo, vamos falar de implantodontia. Tô certa no que eu disse? Quem não tem osso e teve esse diagnóstico deve procurar uma outra opinião? A diferença do trabalho que nós fazemos é que quando nós olhamos por um paciente e ele tem a perda de massa óssea, nós não indicamos a remoção daquele dente que tem perda óssea. Nós vamos fazer a regeneração óssea. Na realidade, Cláudia, o osso é um tecido que ele se automantém sozinho. À medida em que o paciente mastiga, ele perde células na cortical óssea e as células da medula se reproduzem, fazem mitose e repõem as células que perdeu. Isso quer dizer, se ele repõe as células que perdeu, ele não tem um déficit de células, não tem perda óssea. Acontece que nós temos um patógeno na boca e essa bactéria entra por baixo da gengiva e esse patógeno, imagine telespectador, telespectadora, que a minha mão é a célula. O patógeno acopla na célula e quando ele acopla na célula, ele joga dentro da célula um RNA de interferência do patógeno. Então, essa célula que produzia uma proteína correta e se multiplicava, com o RNA de interferência do patógeno dentro dela, ela fica inerte. A partir desse momento, só perde células e não repõe. Sucessivamente, aos meses, anos, perdendo células e não repõe, começa a ter um déficit de células. E o que vai acontecer com esse déficit de células? Perda de massa óssea severa. Então, nós temos um tratamento onde nós neutralizamos o RNA de interferência do patógeno, fazemos com que a célula produza novamente a proteína certa para que ela tenha condições de multiplicar, ativando a usina da célula, que chama-se mitocôndria, pois ela começa a produzir uma grande quantidade de energia da célula. Essa energia, ela ativa o funcionamento da maquinaria da célula. Como chama essa energia? ATP, adenosina trifosfato. Então, quando a mitocôndria, que estava produzindo só 10% de energia, ela sobe para 100% de energia, essa célula diz assim, bom, eu estava no módulo de economia de energia, economizando energia porque só tinha 10%, agora eu tenho 100%, preciso ficar inerte? Não mais, porque eu tenho energia para me manter e energia para me multiplicar. Então, essa célula começa a repor novas células. Se repõe novas células, eu faço uma regeneração óssea. Mas como o senhor faz a regeneração óssea? Repondo novas células. E como o senhor repõe essas novas células? Eu ativo com laser de 1.600 miliwatts essas células que estavam inertes. Então, o paciente, quando ele chega no consultório, nós temos duas propostas. Não adianta querer fazer implante ou tratamento protético se ele tem perda óssea. Então, ele vai ter que fazer um tratamento funcional de regeneração óssea, que o americano chama-se bone regeneration. Nós temos que fazer essa regeneração. Feito o trabalho de recuperação funcional, aí nós vamos fazer o trabalho estético efetivamente. Então, é muito interessante esse trabalho. É até encantador. Né? A gente imaginar que dá para regenerar um osso que estava ali perdido. Que fantástico. E eu fiz um site em inglês, e esse site já está há algum tempo, e de repente eu não imaginei que fosse acontecer isso. Está acontecendo para o Brasil o turismo odontológico. Olha. Isto é, pessoas do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Escócia, da Irlanda, estão vindo para cá porque lá
eles ainda trabalham no antigo paradigma. O antigo paradigma é o seguinte: o que perdeu, perdeu, não tem jeito e vamos extrair. Nós criamos um novo paradigma. Eu acredito que este novo paradigma é uma luz no final do túnel para o paciente que tem a perda de massa óssea. Porque, veja, se ele consegue regenerar o osso, aumentar a sobrevida daquele dente que deveria ser extraído naquele momento, ele fica mais 15, 20 anos com o dente, não vale a pena fazer a regeneração óssea? É lógico, efetivamente que vale a pena. Fantástico, gente. Olha, você disse assim, eu não sabia que ia acontecer do turismo odontológico. Eu já sabia, porque até falei aqui uma vez. É encantador o trabalho todo de pesquisa, todas as técnicas novas que vocês desenvolveram, que você desenvolveu, né? E a gente está diante de um grande cientista e é brasileiro. Então, que venham muitos outros aprender com você e parabéns pela contribuição mundial. E eu gostaria de mostrar um caso que é muito interessante. Esse caso, essa senhora, ela tinha uma perda óssea muito grande. Resolvemos o problema da perda óssea, reordenamos a gengiva inserida adequadamente. E aí, esses dentes que você observa, telespectador, eram dentes que muitos dentistas tinham indicado a extração desses dentes. Então, já refixamos os dentes, já conseguimos fazer a regeneração óssea e aí nós vamos trabalhar o quê? Recuperamos a parte funcional, agora eu vou recuperar a parte estética. Nos centrais anteriores, nós fizemos coroas cerâmicas, usando uma cerâmica suíça, e nos laterais e caninos e prés, nós trabalhamos com as lentes e contatos. Vamos seguir em frente? Vamos ver o próximo. Olha já ela com o trabalho já concluído, com o trabalho cerâmico. Essa cerâmica é uma cerâmica de alta resolução. Por favor, a próxima foto. Que lindo, hein? Olha lá. Olha que dente. Então, olha o suporte labial, olha a linha de sorriso. Então, de repente, essa paciente se torna minha amiga. Por quê? Porque ela fala, Vicente, a indicação era a extração dos dentes. Você me faz a regeneração óssea e me joga uma cerâmica de alta resolução que todos acham que são os meus dentes normais. Olha o sorriso mais efetivo da paciente. Lindo, que interessante. Lindo. E não é só que acham que são dentes naturais, mas ela também tem a mastigação perfeita. Correta, a parte funcional correta. A função maravilhosa. É o que eu falei no começo, a saúde começa pela boca. Se você não está mastigando bem, se você está com problema para mastigar e está escolhendo alguns alimentos, outros você nem quer mais, tem que ver isso, porque senão a gente adoece. Sem dúvida. E a perda óssea, ela tem uma característica interessante. Se eu for usar os conceitos da odontologia tradicional para resolver a perda óssea, não consigo resolver. Inclusive, alguns dentistas que mandam seus pacientes de fora, eles começam a imaginar, a paciente tem uma bolsa, eu vou limpar a bolsa, recolo a gengiva e não forma osso. Bom, se o contator vai mexer naquela bolsa, ele vai fazer o que eu faço, ele vai limpar e recolar essa gengiva. Agora, o meu questionamento é o seguinte, comigo eu não consigo formar osso. E como com ele forma osso? É uma boa e ótima pergunta que eu respondo aos dentistas. Na realidade, eu não uso os conceitos da odontologia tradicional. Eu trouxe elemento da citogenética, da citogenômica e da biologia molecular e encaixei nesse trabalho. E aí sim, a célula diz assim para mim, agora você está entendendo como eu funciono, está potencializando a elaboração de energia e eu já começo a fazer mitose e repor novas células. O mais interessante é que quando o osso repõe novas células, o osso que estava com perda óssea é um osso mal vascularizado. Ele tem 35% de circulação de sangue do 100%. A hora que eu consigo repor novas células, o corpo humano é inteligentíssimo. Ele é responsável a nível biológico. Por quê? Porque ele diz assim, eu vou criar novas artérias
porque eu estou mandando novas células para a área. Eu preciso criar artérias que levam sangue arterial para nutrir essa célula. Então, quando eu reponho novas células, não só reponho, eu faço a revascularização de sangue desse osso, que tinha uma vascularização de 35%, e agora ele vai ter uma vascularização de sangue com 100%. Ele era um osso mal nutrido, ele se torna um osso muito, mas muito bem nutrido. Se ele é um osso bem nutrido, a gengiva que está sobre o osso vai começar a receber a nutrição. Ao invés de você ter aquela gengiva com uma cor doente, ela não tem uma cor rosa esbranquiçada, ela chega a ser até quase rosa esroxeada, ou então com hiperplasia que você toca e ela sangra. Não, porque ela recebe nutrientes. Se ela recebe nutrientes, quando ela observa a placa bacteriana, ela dá uma vasodilatação capilar e esse sangue que está nutrindo jorra novas células ali, fagócitos, que vão fagocitar o quê? As bactérias, os patógenos estão gerando problema. Então, muitas vezes, o sangramento, ele não é negativo. É que o organismo está fazendo, num efeito cascata, derramando mais células naquela área, dizendo assim para esse patógeno, opa, agora eu tenho células que vão combater você e elas vão fazer a eliminação de vocês. E como chamam essas células que vêm pelo sangue? Os glóbulos brancos, que fagocitam o patógeno e faz uma reação química. O que é uma reação química? Destrói essa célula e o patógeno. A destruição dessa célula forma uma pequena secreção. E essa secreção começa sendo drenada para fora da gengiva, porque antes na bolsa essa secreção ficava dentro da gengiva. Essa secreção é uma enzima. Essa enzima é ácida. Ela sai pela gengiva descolada, pH salivar ácido. Então, todo paciente que vai para o consultório, eu faço a medição do pH. A média dos pacientes que têm perda óssea, Cláudia, é uma perda óssea que gera um pH de 2,0. Isto é, o pH 7 é neutro. Abaixo de 7 é ácido. Acima de 7 é alcalino. Isto quer dizer, num pH 2,0, em laboratório de citogenômica, nós constatamos isso. Esse patógeno, essa bactéria, se multiplica a cada 15 minutos. Então, se você dorme 8 horas e ele se multiplica a cada 15, ele vai reproduzir 4 gerações de bactérias em 1 hora. Você multiplica 8 por 4, ele acorda de uma noite para uma manhã com 32 gerações de bactéria, que é uma virulência muito forte. Isto é necessário fazer um tratamento específico. Nós vamos eliminar essa quantidade de bactérias, de 32 gerações de bactérias. Nós vamos fazer com que essas bactérias diminuem e vai diminuir a enzima. Diminuindo a enzima, o pH começa a subir. Nós vamos deixar esse pH 7,8, neutro para alcalino. O que vai acontecer com esse pH, com 7,8? A mesma bactéria nesse pH, ela que num pH ácido se multiplicava a cada 15 minutos, agora num pH 7,8 ela se multiplica a cada 4 horas. Olha Isto é, se você dorme 8 horas, você tem de uma noite para um dia 2 gerações de bactérias e não 32 gerações de bactérias. Então, o nosso trabalho é focado assim, toda sessão que o paciente vai, nós vamos medindo o pH. Por quê? Se o profissional trata a perda óssea e não mede o pH, o que ele está fazendo? Enxugando o gelo. O que ele acabou de enxugar, o gelo vai derreter. Sim, porque ele vai ter que enxugar novamente. Uma situação uma cascata de situações. Exatamente. Né? E o trabalho que ele propõe, que é o que ele faz, é de promover saúde. Então, ele aumenta o pH para manter aquela área mais saudável. Aliás, hoje a gente vai falar sobre água alcalina. A gente vai falar de novo sobre eu uso só água alcalina no consultório. Então, só que a gente quer entender, né? O porquê água alcalina. Mas a gente já deu uma pincelada aqui, mas segura. A água alcalina que eu uso no meu consultório, ela tem
pH 10,24. Conheço uma mais alta, viu? Eu conheço uma mais alta. A Harry daqui tem 10,55, não é Quero isso? conhecer essa água. Eu vou te dar uma, você vai levar embora, porque é muito boa. Mas posso abrir para as perguntas da turma? Pode, sem dúvida. Vocês entenderam? O doutor Contator, ele explica até de forma muito lúdica, né? Parece uma guerrinha ali de bactérias e células boas, enfim. Mas é isso mesmo. O importante é a gente entender que, com muito estudo, com muita inteligência, com muita pesquisa, ele traz pra gente solução para promover saúde bucal, tá? Então, nosso WhatsApp é o 11 9 50 45 18 40. Já temos pergunta aqui? Já tem pergunta? A turma participa muito rapidinho aqui no Vida Melhor. Eu fico muito contente. Obrigada pela sua participação. E eu já vou para a primeira pergunta. Boa tarde. Perdi 3 dentes e não tenho mais ossos. Meu implante será feito até o osso do queixo. Esse procedimento é certo? É a Ana, ela é do Rio de Janeiro. Então, você tem uma perda óssea na velocidade de 1 para 2. O profissional olha aquele dente e diz assim, vamos extrair os 3 dentes. No momento em que ele extrai o dente, o osso diz assim, poxa, eu estou com problema de circulação de sangue, não reponho células, tenho um problema sério de nutrição, estou doente e você me dá um trauma desse? Então, vou te responder igual e contrário ao trauma. A velocidade de perda óssea, de 1 para 2, vai para 1 para 26. Aumenta a velocidade de perda óssea. Isto é, como se essa velocidade de perda óssea aumentou, você vai colocar um implante ali, agora. Porque o tamanho vertical osso diminuiu muito. E vai diminuir cada vez mais. E vai diminuir cada vez mais. Ou seja, ela vai perder esse dente de novo. Exatamente. Então, o que é necessário fazer? Nesse caso, nós temos que fazer uma pequena cirurgia. Essa cirurgia, eu tiro um pouquinho de sangue da paciente, coloco num frasconetezinho e o sangue tem células somáticas adultas. Eu vou fazer uma reprogramação gênica dessas células com 4 tipos de DNAs diferentes. E vou transformar esta célula somática adulta numa célula tronco de pluripotência induzida, convencionalmente chamamos de IPS, essa célula. Eu venho naquela área onde está acontecendo a perda óssea, eu faço um enxerto celular, não é mais enxerto ósseo, porque o enxerto celular, ele libera fatores de crescimento mais rapidamente. Em 4 meses, ele forma a matriz orgânica óssea e nos segundos 4 meses, a mineralização dessa matriz orgânica. Quer dizer que depois de 8 meses só do enxerto, que eu vou ter condições de fazer implante ali. Ou seja, em 8 meses você volta a ter osso. Volta a ter osso. Próxima pergunta. Olá, eu uso prótese com 2 dentes do lado direito e 3 do lado esquerdo há 30 anos já. Como tenho 57 anos, meu dentista disse que provavelmente não poderei fazer implante. O que me aconselha? A prótese fica folgada e tem que apertar a cada 15 dias. A prótese folgada, ela não dá função no osso. O órgão que não tem função, o que acontece com ele? Atrofia. Atrofia. Então, se o osso não recebe função, vai ter perda óssea por falta de função. Então, é necessário idealizar ali uma prótese que ela recupere a estética do paciente, mas essa prótese dê uma recuperação funcional. Isto é, ela encaixa no suporte ósseo e diz assim para o osso, ó, acorda, acabou a moleza, vamos trabalhar um pouquinho. Para depois você ter condições da formação óssea, aí faz os implantes corretamente. Ela faz os implantes e continua usando a prótese até a integração dos implantes. Quer dizer, não vai ter nenhum desconforto, nem uma fase ruim. Nada. Só está tratando... Fez os implantes, continua usando a prótese. Até o osso mineralizar, até a célula mineralizar. 4 meses depois, houve a integração, tira essa prótese, abre os implantes e faz os dentes parafusados. Maravilha. Próxima pergunta. Olá, tenho 66 anos e 3 próteses, porque os dentistas disseram que eu tenho perda óssea. Consegui fazer somente um implante. Já fiz 3 enxertos ósseos e não adiantou. Já me conformei. Só queria saber se isso é normal. É a Estela Neves de Florianópolis. Então, o problema da paciente que tem a perda óssea, o dentista faz a prótese para ela. Depois de um mês, ela chega para o dentista e diz assim, doutor, eu acredito que o senhor não sabe fazer prótese,
Porque muitas pessoas usam prótese total na minha família e a prótese que o senhor colocou não para na minha boca. Então ele diz assim, não para na boca porque não tem área chapeável óssea para dar retenção. Então o problema não é porque a prótese está mal feita, não é esse o problema. O problema é porque ela não tem apoio ósseo. Conclusão, se vire, porque eu não posso fazer milagre. Aí que entra um novo paradigma. Isto é, se você for fazer um enxerto, não deverá fazer um enxerto ósseo. Tem que fazer um enxerto celular. Tira as células dos seus sangues somáticos e é um enxerto autógeno. Eu aplico essas células na região. Eu respeito o seu genoma. Não é que eu vou pegar um osso de banco de ossos de uma outra pessoa e colocar em você. Não vou pegar sangue de uma outra pessoa e colocar... Não. É tudo seu. Eu respeito o seu genoma. Respeitando o seu genoma, essas células começam a liberar fatores de crescimento, formar osso, e a sequência do DNA, que são 6 bilhões de genes, é a mesma sequência de outras células do seu corpo. Isto quer dizer... O problema de rejeição, que não é compatível com o genoma, não tem esse problema, porque é o seu genoma. Nós estamos observando o seu genoma. Fantástico. Não à toa o turismo odontológico tem que vir mesmo aprender com o Dr. José Vicente Contatori. Que aula! Quisera eu, na minha época de aula de biologia, ter tido um professor assim. Muito interessante, amei. Dr. José Vicente Contatori está no site www.odontologiacontatori.com.br e mais informações no contatori@uol.com.br. Tem o canal no YouTube que é José Vicente Contatori. E se você quiser ligar para marcar uma consulta, bater um papo, é no 11 50 55 10 15. 11 50 55 10 15. Sensacional. Meus parabéns mais uma vez. E muito obrigada, igualmente. Muito jóia. Cadê a aguinha do Dr. José Vicente? Eu prometi que ia dar uma aguinha alcalina. É a mais alcalina do Brasil. A gente até acha que talvez do mundo. Olha aqui. Leva as duas. Vou analisar com carinho. Vai analisando.